Um novo tempo teve início para a Canção Nova. Na manhã desta quarta-feira, os recém-eleitos presidente e vice-presidente da comunidade tomaram posse na Casa de Missão em Lavrinhas, no interior de São Paulo. Nossa equipe acompanhou este momento especial de entrega a Deus e que atesta a confiança na providência divina para os próximos anos. Diante da palavra de Deus, fonte de sabedoria cristã, Padre Wagner e Padre Donizete deram início a uma desafiadora missão: dar continuidade ao processo de evangelização iniciado por Monsenhor Jonas Habib. Padre Wagner é uma pessoa em que nós temos muita proximidade, muita comunhão. É uma pessoa que nós depositamos toda a nossa confiança, que ele vai continuar este belo projeto que foi iniciado pelo Monsenhor Jonas. Dom Antônio Afonso de Miranda, a partir da exortação apostólica Evangelii Nuntiandi, recomendou a Padre Jonas Habib que iniciasse a evangelização com os jovens. O chamado do então bispo de Lorena foi aceito e frutos foram gerados. São 45 anos formando discípulos. Agora, este compromisso foi renovado com a eleição de Padre Wagner Ferreira como presidente da comunidade Canção Nova. Assumindo agora a função de presidente, depois do seu falecimento, me sinto profundamente responsabilizado. Mas é uma responsabilidade compartilhada, porque o carisma da Canção Nova foi doado por Deus a muitos irmãos. Muitos destes irmãos, inclusive, percorreram milhares de quilômetros para participar do momento especial, como é o caso dos missionários que vivem fora do Brasil. Foi bem cansativo, mas assim a gente estava muito alegre, porque era muito importante para mim, para o cristiano, estar nesse momento histórico da comunidade, porque é um momento da perpetuação do carisma. Antes dos nomes dos eleitos, o processo contou com 3 momentos de votação: instantes de oração e escuta para fazer o melhor pela comunidade. No final, prevaleceu aquilo que Deus quis. Então você não vê ninguém emburrado, você não vê ninguém com bico, ninguém chorando, porque todo mundo quis a mesma coisa. O que importa é que Deus cresça e a gente diminua, e que a vontade dele aconteça. E a gente percebeu isso. A missão da nova presidência vai até 2026. 3 anos de fidelidade ao carisma, inspirados no testemunho de Monsenhor Jonas para com o anúncio de Jesus. A Canção Nova passa a viver, a partir de agora, um kairós, um tempo de graça após a morte do nosso pai fundador, Padre Jonas Habib, um kairós, um tempo de graça para todos nós. E esse kairós começa com a eleição do presidente e do vice-presidente também. Aquela famosa frase dele, aguenta firme, meu filho, porque certamente muitas vezes, em muitos momentos, ele sentiu a fraqueza dele, ele sentiu a sua pequenez, mas impulsionado pelo Espírito Santo, ele deu o seu sim. Então, o testemunho dele me impulsiona também, olhando para a minha miséria, a minha pequenez, dar o meu sim para a igreja, para a comunidade. Vamos falar agora de economia, porque tem anúncio de aumento no preço dos combustíveis. Liana Nunes, em Brasília, tem mais informações sobre essa decisão do governo federal. Liana, boa noite para você. Boa noite a você e a todos. Olha, um aumento que repercutiu bastante durante o dia. Com o fim da validade da medida provisória que manteve a desoneração fiscal de combustíveis, o consumidor vai precisar desembolsar um pouco mais para o uso do combustível. A medida começou a valer hoje. A decisão de reonerar parcialmente as alíquotas vai fazer com que o consumidor gaste mais. Anteriormente, o ministro da Fazenda havia afirmado que o aumento seria de 47 centavos para a gasolina e 2 centavos para o álcool. Mas durante uma coletiva de imprensa, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo esperou que a Petrobras tomasse uma decisão sobre os valores dos combustíveis. Recebemos, então, da parte do presidente da empresa, a notícia de que a gasolina foi reduzida em 13 centavos e o diesel em 8 centavos. A justificativa apresentada pelo governo é de que, com a cobrança dos impostos sobre a gasolina e o álcool e, consequentemente, menos incentivo no uso de combustíveis fósseis, a poluição diminua. Para Geraldo Júnior, professor de Educação Física aposentado, a decisão poderia ser melhor analisada. Não vejo essa comparação para isso, não. Se falasse assim, vamos produzir só energia elétrica no Brasil, aí
Eu concordo que você não usa combustível fóssil, né? Agora, na Europa, eles metem o pau no Brasil e tudo, mas para gerar energia elétrica lá, usa carvão, né? O preço da gasolina na bomba deve subir 25 centavos por litro, considerando a reoneração dos combustíveis anunciada pelo governo Lula e a redução feita pela Petrobras. O valor pode parecer baixo, mas vai pesar no bolso do consumidor, que precisará driblar o reajuste para continuar até mesmo trabalhando. Romério é motorista de aplicativo. Ele afirma que o aumento vai impactar no trabalho. Penso em mudar um pouco para o álcool, né? Colocar aquela estratégia de 30% de álcool, 70% gasolina, né? Acaba dando uma equilibrada aí e dá para continuar um pouco, porque finalmente não tem muita opção para mim, né? E o Brasil fechou 2022 com a menor taxa anual de desemprego após 8 anos. Os dados do IBGE indicam que a taxa caiu em 9,3%. A população empregada no país chegou a 98 milhões de pessoas, um aumento de mais de 6 milhões de trabalhadores no mercado em relação ao ano anterior. E os deputados e senadores da oposição protocolaram o pedido de criação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, no Congresso Nacional para apurar os atos criminosos de 8 de janeiro. O autor é o deputado André Fernandes, do Partido Liberal do Ceará. Segundo o parlamentar, o requerimento conta com assinaturas de 189 deputados e 33 senadores. O número é maior que o mínimo necessário de 1/3 das duas casas. O objetivo é investigar os culpados pela invasão e depredação dos 3 poderes nos atos do dia 8 de janeiro em Brasília. Vem o presidente da República e decreta sigilo nas imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro e decide ceder apenas partes cortadas daquelas filmagens para a imprensa. Por que isso? Estes parlamentares aqui querem transparência. De acordo com o regimento do Congresso Nacional, a instalação da CPMI será feita de maneira automática, após a leitura do requerimento em uma sessão, o que ainda não tem data para acontecer. Para que nós possamos ver respondidas perguntas, dúvidas e indagações que estão passando no imaginário de milhões de brasileiros. Todos nós repudiamos veementemente quaisquer atos que digam respeito à depredação de patrimônio público. O governo federal é contra a abertura da CPMI. Os deputados citaram alertas produzidos pela Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, sobre os riscos de ataques aos patrimônios públicos. Os avisos foram distribuídos na véspera, em 7 de janeiro, para todos os integrantes do Sistema Brasileiro de Inteligência, rede que reúne 48 órgãos em 16 ministérios. No dia dos atos, mais de 1.500 pessoas foram presas, incluindo manifestantes que estavam na porta do quartel-general de Brasília. Nesta terça-feira, 120 mulheres foram liberadas. A população brasileira precisa saber, de fato, quem são os criminosos, quem são os vândalos e as pessoas inocentes que foram roladas nesse processo. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, decidiu hoje que não é mais obrigatório o uso de máscaras em aviões e aeroportos no Brasil. O pedido de suspensão da medida foi feito pelo Conselho Federal de Medicina, a Anvisa. De acordo com o Conselho, a partir de uma pesquisa publicada no âmbito internacional, a proteção facial não teria impacto significativo de transmissão da Covid-19. A decisão passa a ter validade a partir de publicação no Diário Oficial da União. E assim eu encerro minha participação aqui no nosso estúdio, na capital federal. Desejo a todos uma boa noite. Reinaldo, Yara, é com vocês. Boa noite, Liana. Bom descanso para você. Do estúdio para um outro ponto de Brasília. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, tem sido alvo de várias denúncias nas últimas horas. Entre elas, é de que recebeu diárias do governo por dias sem agenda de trabalho no Brasil e no exterior. Vamos a Brasília chamar Camila Castro, que tem mais informações. Boa noite, Camila.
Boa noite, Yara. Boa noite a todos. As denúncias contra o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, repercutem bastante aqui na capital federal. Olha, eu começo falando sobre um patrimônio de mais de 2 milhões de reais em cavalos de raça que ele escondeu do Tribunal Superior Eleitoral. No mês de agosto, ao registrar a candidatura a deputado federal, Juscelino era dono de 12 animais quarto de milha, comprados em leilões. O jornal O Estado de São Paulo obteve os dados cruzados de informações de entidades, de criadores e também de negociantes de animais. Os cavalos são criados nos aras do ministro, em Vitorino Freire, que fica no estado do Maranhão, onde, com dinheiro de emendas de relator, ele solicitou asfaltamento de uma estrada que corta a fazenda da família e passa em frente à sua pista de pouso particular. Outra questão é sobre o ministro utilizar diárias de um avião da Força Aérea Brasileira para ir a um leilão de cavalos de raça em janeiro, sobre a justificativa de que se tratava de uma viagem de urgência. Na data da viagem, Juscelino teve só 2 horas de compromissos oficiais e o evento com os cavalos não constava na sua agenda. Juscelino Filho também recebeu diárias do governo por dias sem trabalhos no Brasil e também no exterior. Até o momento, o total de diárias recebidas em 2 viagens a Portugal e a Espanha somam aí quase 35 mil reais. Juscelino também é acusado de fazer uso irregular do fundo eleitoral e de usar emendas de orçamento em benefício próprio em 2022, quando era deputado federal. Alguns parlamentares pediram a apuração desses casos aos órgãos competentes. Mesmo diante de todas essas denúncias e acusações, Juscelino Filho continua no cargo de ministro das Comunicações do atual governo. A defesa do ministro afirmou por meio de nota que a viagem a São Paulo se tratava de uma agenda oficial e tinha o claro interesse público, o que justificaria o uso do transporte da FAB. O presidente Lula ainda não se pronunciou sobre este assunto. Eu volto com vocês. Boa noite. Obrigada, Camila. Boa noite para você. Queremos dar as boas-vindas ao mês de março, agradecendo a você, sócio e benfeitor, que durante o mês de fevereiro nos ajudou assumindo conosco a missão de evangelizar, doando aquilo que você pôde. Fechamos com 92% a campanha do projeto Dai-me Almas do recém-terminado mês. Seguimos contando com você. Conheça mais, acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação. Obrigado por sua presença generosa na ação evangelizadora promovida por você, por meio da obra Canção Nova. Os bispos do Regional Nordeste 2 da CNBB realizam a primeira reunião do Conselho Episcopal Regional. O encontro, que acontece em Campina Grande, na Paraíba, será encerrado amanhã. O Conselho Episcopal do Regional Nordeste 2 é formado pelos bispos dos estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. O CONSER inclui também os religiosos eméritos desses locais. A acolhida dos participantes em Campina Grande foi realizada por Dom Ducênio Fontes Matos. Sempre acolhemos os nossos irmãos bispos aqui na Diocese de Campina Grande com muita alegria. De fato, é a primeira reunião do nosso Regional Nordeste 2 e estamos aqui no convento de Ipuarana para refletirmos sobre a nossa caminhada a nível regional. O presidente do Regional Nordeste 2 destacou 3 pontos debatidos pelo episcopado. Primeiro, a preparação da Assembleia do próprio Regional, que vai acontecer em setembro deste ano. Um pouco de preparação para a Assembleia da CNBB Nacional, que vai acontecer em abril. E terceiro, vai haver o encontro dos bispos de todos os estados do Nordeste. O encontro também foi a oportunidade de reflexão sobre ações eficazes da Campanha da Fraternidade 2023, que trata da fome no Brasil. Amanhã,
A reunião do Regional Nordeste 2 contará com a apresentação dos novos coordenadores diocesanos de pastoral. Começando, claro, sempre com a partilha fraterna de nossas diversas realidades e depois o olhar para o processo de planejamento durante todo esse ano. Durante esse concert, nós já trataremos de tudo aquilo que vamos vivenciar, já preparando também a próxima Assembleia de Pastoral do nosso regional, que é um pouco o coração daquilo que a gente vivencia durante esse ano como regional aqui entre nós. E agora vamos a São Paulo, porque a maior cidade do país está ampliando a frota de ônibus movidos a eletricidade. Sidney Fernandes, é isso mesmo? Boa noite para você. É sim, as empresas que operam o transporte público da capital já encomendaram 2.152 ônibus elétricos. Boa noite a você e boa noite a todos que nos assistem de casa. A gestão municipal quer chegar aos 20% da frota movida a energia limpa até o fim do ano que vem. Elane Gomes tem mais informações. De acordo com a SP Trans, que gerencia o transporte coletivo na cidade, a previsão é de que 1.480 ônibus elétricos sejam entregues ainda este ano. Atualmente, apenas 219 ônibus são elétricos, sendo 201 trólebus e 18 movidos a bateria. Desde novembro de 2022, a SP Trans proibiu que as empresas de transporte que operam na capital adquiram veículos que não sejam movidos por energia limpa. Isso para cumprir a meta da Prefeitura de que, até o final de 2024, 20% da frota que circula na cidade funcione a eletricidade, o que equivale a 2.600 ônibus. Tudo isso para reduzir em 50% até o ano de 2028 a emissão de carbono pelos ônibus da cidade. De São Paulo, Elane Gomes para o Canção Nova Notícias. E a gente segue falando de eletricidade, só que agora dá conta de luz. É que a Agência Nacional de Energia Elétrica informou que a bandeira tarifária para este mês vai permanecer verde. Segundo a ANEEL, as chuvas aumentaram os níveis dos reservatórios das hidrelétricas, favorecendo a geração e oferta de energia do país. O cenário favorável indica que não haverá custos adicionais na conta de luz. O mecanismo das bandeiras tarifárias foi criado em 2015 e tem o objetivo de mostrar o custo real da energia. Daqui a pouco a gente volta com outras informações de São Paulo. Até já. Até já, Sidney. Obrigado. Ser dono do próprio negócio, para alguns, é um sonho. Para outros, a necessidade diante do desemprego. Independente das razões, o empreendedorismo é uma tendência dos últimos anos e se expande em vilas e comunidades mineiras. A educação teve papel essencial na vida de Milton. Morador de um aglomerado em Belo Horizonte, em 2017 viu nas aulas de reforço escolar a oportunidade para empreender. Comecei na cozinha da minha casa com 2 alunos e um foi gostando e indicando para o outro. Então foi o ponto que eu resolvi em 2019 sair da prefeitura e continuar indo de porta em porta. Então, eu resolvi ampliar. O trabalho de Milton atende cerca de 100 alunos por mês. Segundo o estudo do Sebrae Minas, 91% dos empreendedores atuam na própria comunidade onde moram, uma tendência em crescimento nas vilas e favelas de Minas Gerais. E as comunidades, muitas vezes elas são fechadas do ponto de vista de mercado para as pessoas que vivem fora da comunidade. Primeiro, que não enxergam a oportunidade de empreender, de colocar seus negócios. Aquelas pessoas ali precisam comer, precisam cortar cabelo, precisam de roupa, precisam de uma série de coisas que todo mundo precisa, é óbvio. Então, essas pessoas com espírito mais empreendedor, elas se arriscam a oferecer esses produtos. Serviço e comércio são os negócios que mais crescem nas favelas do estado, de acordo com o levantamento. As principais áreas são alimentação e bebidas, beleza e estética, vestuário e acessórios. 89% dos empreendedores atuam sozinhos e 11% têm funcionários, como é o caso de Milton, que tem 6 colaboradores. João é um deles, dá aula no local, mas já pensa em também ter o próprio negócio. Aqui eu me sinto melhor, porque eu posso estudar, posso fazer meus cursos e ainda trabalho. Mais que um negócio voltado ao reforço escolar,
lar, Milton fez da sua escola um espaço para quem quer empreender. Todos esses produtos à venda foram produzidos por familiares ou pelos próprios alunos. Há um mês, Maria Luísa passou a vender as pulseiras que produz no local. Estou vendendo muito mais, né? Na lojinha virtual também vendia, mas aqui estou vendendo mais. E eu estou pensando em abrir uma outra. Eu recebo, mas eu também dou. Então, se tudo que eu receber eu reter comigo, vai ser ruim para todo mundo. Então, é receber e doar. Grécia em luto. Uma colisão entre dois trens tirou a vida de 38 pessoas e deixou ao menos 80 feridos. Autoridades acreditam haver outras vítimas entre as ferragens. O governo grego declarou 3 dias de luto no país após o acidente entre um trem de passageiros que transportava 342 viajantes e 10 tripulantes e um trem de cargas que viajava com 2 tripulantes. O ministro de Transportes do país ressaltou a dor e a tristeza pelas cenas que presenciou e disse unir-se às vítimas e às famílias em luto. Segundo ele, a operação de busca e salvamento é difícil e ainda não é possível saber o número exato dos que perderam a vida. Na sede da União Europeia e em todo o território grego, as bandeiras foram hasteadas a meio mastro, em homenagem às vítimas. Esse passageiro disse que o tombamento, o incêndio e as janelas quebradas causaram pânico em todos. Os investigadores tentam descobrir por que os 2 trens estavam no mesmo trilho e informaram que o chefe da estação local, encarregado da sinalização, foi preso. Muitas vítimas eram estudantes universitários voltando de um feriado prolongado. O transporte ferroviário de passageiros e mercadorias na Grécia é feito por uma companhia italiana que opera 342 rotas por dia de trens de passageiros e locomotivas comerciais. O Papa Francisco expressou seu pesar e disse orar pela alma dos que perderam a vida e pelas famílias das vítimas, confiando todos ao amor misericordioso de Deus. O Santo Padre abençoou e agradeceu aos socorristas pelo empenho, assistência e solidariedade. O inverno na Europa vai até 20 de março. A estação mais seca este ano preocupa a Itália. Com menos neve nos Alpes, os canais de Veneza já sofrem as consequências. O rio Po, o maior da Itália, está com 61% menos água do que o normal para esta época do ano. A pior seca em 70 anos. Em regiões banhadas por ele, muitas cidades declararam estado de emergência em julho passado. Quase 1/3 da agricultura italiana foi atingida com a baixa vazão do rio. O temor é de que a seca provoque situação de emergência como aconteceu no verão, já que os Alpes tiveram menos da metade da incidência de neve. Em Veneza, os canais que cortam a cidade estão quase secos. A maré baixa impede a navegação de gôndolas, ambulâncias e táxis aquáticos em alguns trechos. A combinação de falta de chuva, de um sistema climático de alta pressão e as correntes marítimas irregulares são fatores que causam o problema na cidade. Olha, amanhã o sol vai iluminar outras localidades do país, mas isso não inibe a possibilidade de pancadas de chuva. Yara Naires. Pois é, Reinaldo, todas as regiões receberão a visita do sol, pelo menos na parte da manhã. No norte do Rio de Janeiro, em boa parte do estado capixaba, além do interior do território nordestino, o calor e tempo aberto prevalecem sem chance de chuva. Mas vai chover nos demais estados. Os temporais, principalmente à tarde, seguem por todo esse território em vermelho. Porém, o risco de grandes acumulados e mais transtornos continuam sobre o norte do Maranhão, Piauí, Ceará, Pará, Amapá, em áreas de Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. O dia começa com mínima de 18 graus em Belo Horizonte, 19 em São Paulo e 20 graus em Goiânia. As capitais com as manhãs mais frescas. Agora à tarde, essas capitais devem atingir os 33 graus, 32 e 30 graus. Reinaldo, o segundo dia do mês será marcado pelo calor.
Olha, membros do clero das paróquias de 15 municípios que fazem parte da Arquidiocese de São Luís do Maranhão participaram no último sábado da missa de lançamento da campanha da Fraternidade. Foi realizado na Arquidiocese de São Luís do Maranhão o lançamento da campanha da Fraternidade 2023. O evento reuniu mais de 2.000 pessoas dos 15 municípios que compõem a Arquidiocese. Nós temos a motivação por meio das oficinas nas paróquias, onde assessores da campanha da Fraternidade vão às paróquias, motivando, animando para participar não só desse momento, mas para uma vivência ativa e frutuosa da campanha da Fraternidade. Com muita alegria, a gente está aqui hoje para a abertura da campanha, para a gente louvar e agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo e viver também a nossa caridade nesse tempo quaresmal. A Santa Missa foi presidida pelo arcebispo metropolitano de São Luís, Dom Gilberto Pastana de Oliveira, e contou também com a presença de todos os padres e diáconos da Arquidiocese. É uma diocese que quer caminhar juntos, que está fazendo o processo sinodal, que quer viver em comunhão. Aqui estão os representantes, os fiéis das nossas paróquias, sobretudo aqui da ilha de São Luís. Durante o evento, foi arrecadado alimentos não perecíveis para serem destinados às famílias mais carentes. Nós estamos contentes por termos sido contemplados com a distribuição desses alimentos, que certamente chega em boa hora. E nós iremos distribuir através das pastorais, através das comunidades, fazer a distribuição daquilo que nos tocar. Tudo aquilo que vier será bem-vindo e tudo aquilo que vier será distribuído para que chegue a quem mais precisa. O Vaticano vai realizar no dia 4 de março um evento que tem como tema a justiça bíblica e a fraternidade, em preparação para o ano jubilar a ser celebrado em 2025. O simpósio será realizado no próximo sábado, às 2h30 da tarde, horário da Itália, 10h30 da manhã no Brasil. O encontro é parte da 4ª etapa dos Caminhos Jubilares Sinodais, percurso organizado com a colaboração da Basílica de São Pedro e em preparação para o Jubileu de 2025. A encíclica Fratelli Tutti, do Papa Francisco, é fonte de reflexão no evento que contará com mesa redonda. Os participantes terão também uma sessão plenária de escuta e oficina de diálogo. Representantes da sociedade civil que atuam em diferentes realidades, como setores do comércio e serviço, associações, prisões e empresas, estarão reunidos no simpósio. A proposta é percorrer um caminho de fé guiados pela justiça bíblica. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias. Ao celebrar 150 anos de fundação, uma paróquia catarinense recebeu uma preciosidade. Nós vamos chamar Sidney Fernandes, na capital paulista, que tem os detalhes. Sidney. Uma relíquia de São Luís Gonzaga foi entregue à Igreja Matriz de Brusque, em Santa Catarina. Um fragmento do osso do patrono da juventude agora se junta a outras relíquias da centenária paróquia São Luís Gonzaga. Em 1873, a paróquia São Luís Gonzaga foi criada. Na época, a cidade catarinense de Brusque se chamava Colônia São Luís Gonzaga, o que inspirou o nome dado à igreja. No ano de 1904, a Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus chegou ao sul do Brasil e assim a missão na paróquia centenária começou. Para a congregação existe esse sentimento, de gratidão, de pertença à história dessa paróquia, porque daqui que nós começamos depois a assumir todos os trabalhos. Luís Gonzaga foi um jovem jesuíta que viveu apenas 23 anos, mas deixou um grande legado de oração e humildade. Por ocasião dos 150 anos de fundação da paróquia catarinense, os jesuítas presentearam a igreja dedicada ao patrono da juventude com uma relíquia de 1º grau do santo. Aqui nós temos muitos trabalhos relacionados à juventude, movimentos que fazem um bom trabalho, muito jovem envolvido também como protagonista nas pastorais. A paróquia da Arquidiocese de Florianópolis também possui relíquias de 1º grau de São João Paulo II e do Beato Carlos Acutis, ambos com forte ligação com os jovens. E na abertura do jubileu, na missa, nós recebemos de Dom Murilo, Sebastião Ramos Krieger, uma relíquia de São João Paulo II, porque ele era o Papa da Juventude, e todo um contexto espiritual. Em setembro, nós recebemos uma relíquia do Beato Carlos Acutis,
o anjo da juventude. A ideia do pároco é construir um memorial para recordar o jubileu e reunir também a imagem de Nossa Senhora Aparecida, enviada pelo Santuário Nacional, e o quadro da bênção apostólica concedida pelo Papa Francisco. E termos juntos no mesmo memorial, que é o que vamos fazer, as 3 relíquias desses patronos da juventude. E será não apenas uma memória, né, fotográfica registrada, mas também um espaço de oração, né, com tudo que ali nos convida a rezar. E assim encerramos a nossa participação aqui de São Paulo. Mas amanhã a gente volta com outras notícias. Boa noite a todos, um bom começo de mês e eu volto com vocês em Cachoeira Paulista. Obrigado, Sidney. Boa noite para você. Bom descanso. Uma das mais tradicionais instituições de saúde do estado de São Paulo está em festa. O Hospital Pio XII de São José dos Campos conquistou a certificação de qualidade de serviços e atendimento. A acreditação é um método de avaliação e certificação que busca, por meio de padrões e requisitos internacionais, promover a qualidade e segurança da assistência à saúde. Essa realidade agora faz parte do Hospital Pio XII. A nossa certificação, ela foi nada mais do que abrir as portas do hospital para que uma empresa certificadora viesse aqui e visibilizasse, conferisse e confirmasse os nossos processos de gestão e a segurança que nós oferecemos aos nossos pacientes através do nosso corpo clínico, corpo de enfermagem, farmácia, todos os integrantes dessa instituição para que tudo saia o mais perfeito possível. Ao todo, 417 hospitais do país possuem um certificado de acreditação. Destes, apenas 17 unidades são filantrópicas. 6 delas estão no estado de São Paulo e têm a certificação no nível acreditado pleno, conquistado pelo Pio XII. E mais do que atender, a gente precisa entregar com qualidade. E agora a gente conseguiu, através dessa certificação, homologar isso de forma oficial. Algo que nós já fazíamos, independente da certificação. Foi um trabalho em conjunto com todos os profissionais envolvidos, todos a área de enfermagem, área de apoio, administrativo, corpo clínico. Trabalho de 68 anos que nos coroa hoje com essa premiação. O Hospital Pio XII integra o Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. Mais de 80% de suas atividades são voltadas para os pacientes atendidos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. É referência em oncologia, cardiologia e já realizou, desde 2004, mais de 500 transplantes de medula óssea. Faz parte do nosso carisma enquanto religiosa, né? Porque a congregação começou, né, com os cuidados com os tuberculosos, né, com a nossa fundadora. Eu falo que foi uma empatia, né, vivido pela nossa madre, porque ela foi tuberculosa, então ela sabia o que o doente sentia, porque ela foi doente. E hoje nós damos continuidade. Parabéns a todos os envolvidos do Hospital Pio XII nesse projeto. Olha, o Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Assista daqui a pouco, a partir de 8 horas, a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização do Santuário do Pai das Misericórdias. Encerramos a edição de hoje com imagens do Rio de Janeiro, porque a cidade maravilhosa completa 458 anos. Para comemorar, o arcebispo do Rio, o cardeal Dom Orani João Tempesta, celebrou a Santa Missa no Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, que de braços abertos abençoa do alto do Corcovado a cada pessoa que passa por suas igrejas, belas praias e belezas naturais. Nossa homenagem e gratidão por sempre acolher a Canção Nova. Parabéns, Rio de Janeiro. Parabéns ao povo carioca. Uma ótima noite a você. Boa noite, paz para você.